Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa 15ª aula, Direito Civil 2. Estávamos falando na aula passada sobre classificação dos contratos. Dentro da classificação dos contratos, paramos esse slide que está aí na tela de vocês, né? Falávamos quanto à forma que os contratos podem ser formais, então chamados contratos solenes, que tem uma solenidade prevista em lei, né? Tem uma forma determinada por lei, e os não informais, ou aqueles informais, né? Esses não formais é a regra. O artigo 107 diz que o negócio jurídico tem uma forma específica determinada por lei, né? A não ser quando a lei assim determinar. E aí eu dei exemplo para vocês, diversos contratos solenes, exemplo do contrato de doação, que tem que ser feito da forma escrita, exceto quando for aquelas doações pequenas, de pequena monta, aquelas esmolas, né? Que não tem assim uma determinação de grande vulto. Eu te ligo assim para eu terminar de dar aula, tá bom? Não tem assim aquela determinação de vulto. E aí sim pode ser verbal, mas o contrato de doação, por excelência, ele tem que ser por escrito. Já a regra geral, o contrato não tem uma forma específica, você faz do jeito que você assim quiser. Tá? Coloca a cláusula que você quiser, acresce a cláusula que você quiser. Não tem assim uma determinação por lei. É lógico que este você quiser não pode extrapolar a legalidade, não pode extrapolar a função social do contrato. Né? E aí falamos também que, além de quanto à forma ele se classificar formais e informais, quanto à reciprocidade, ele pode ser oneroso ou gratuito. Tá? O oneroso, lógico, é aquele que há uma retribuição patrimonial, envolve dinheiro aí, né, nessa transação. E este oneroso ele pode ser comutativo ou aleatório. Falei a vocês que o contrato comutativo é também chamado de pré-estimado. Por quê? Porque neste contrato, antecipadamente, as partes já sabem quais são as suas equivalências nas obrigações, já sabem quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, já está tudo definido nas cláusulas contratuais. Eu sei quanto eu vou ganhar, eu sei quanto eu vou perder, se eu vou perder, eu sei o que eu tenho que despender, eu sei o que eu tenho que cumprir, está tudo pré-definido, por isso que é chamado de pré-estimado. Os lucros, a equivalência das prestações já são pré-estimadas. Isso é comutatividade. Mas se permite também o contrato aleatório. E como alia é sorte em latim, o contrato aleatório ele vai depender da sorte. A parte não tem a comutatividade aí no contrato aleatório. Por quê? Porque ela não sabe de antemão aquilo que ela vai auferir. Não sabe qual vai ser seu proveito econômico. Não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Vai depender do quê? Da sorte. Vai depender da sorte. Tá? E aí eu trouxe para vocês os dois artigos que falam da ipsis pei e da iptio rei sperata, tá? Que é a ipsis pei, a compra da esperança, a venda da esperança, né? Ele tem ali uma esperança de um proveito, mas não de um resultado. Ainda que o resultado não ocorra do jeito que ele esperava, ele vai ter que cumprir o contrato, né? Porque ele fez ali uma compra da sorte. Já na ipsio rei sperata, aí sim, depende de um resultado. Eu preciso ter um resultado, não importa a quantidade, mas eu tenho que ter um resultado. Já na ipsis pei, né, que é a compra da esperança ou a venda da esperança, mesmo que não haja nada de resultado, ainda assim tem que cumprir o contrato. Okay? E os gratuitos, que são aqueles benéficos que depende aí, o contrato gratuito depende da benevolência da parte. Está voltado aí para um espírito de solidariedade da parte. Ele quer beneficiar alguém, tá? Então ele faz um contrato gratuito ali, tá? Geralmente não vai envolver demônio, né? Não vai envolver dinheiro, né? Ou patrimônio, lógico, às vezes envolve patrimônio, aí sim, a pessoa vai dar algo do seu patrimônio. Porém, aquele que vai receber o beneficiário não tem dispêndio patrimonial nenhum. Na verdade, ele tem um acréscimo patrimonial. Tá? Aí eu coloquei de exemplo aí o comodato e a doação pura. Então, o que é comodato? O que é contrato de doação? No período que vem, vocês vão estudar contrato em espécie e vão ver que o empréstimo ele pode se dar de duas formas, de mútuo ou comodato. E aí vocês vão fazer o estudo do comodato stricto sensu na disciplina semestre que vem. Tá? Quando você doa coisas infungíveis, tá? Muito quando você faz empréstimo de coisas fungíveis e o comodato quando você faz empréstimo de coisas infungíveis. Vamos estudar isso mais especificadamente no semestre que vem. Bom, e aí nós paramos aí nesse slide, vamos dar continuidade hoje, ainda dentro da classificação dos contratos. Então, para a gente encerrar essa parte de classificação, já partir para a extinção dos contratos e encerrar a nossa disciplina hoje, se Deus quiser.
Então, eu creio que nossa última aula desse semestre seja hoje. Eu creio que dá para nós encerrar hoje. Bom, e já fazer a atividade avaliativa e já ficar livre também, né? Aqueles que alcançarem a média já fiquem livres no período também do semestre, né? Já vão se preocupar mais aí com as outras disciplinas. Bom, nós tivemos aí algum atrapalho, tivemos, mas conseguimos recuperar, né? Durante o semestre conseguimos recuperar. Eu já prestei atenção que na aula virtual vocês fazem poucas perguntas. Na aula presencial, né? Aula presencial, toda hora um aluno faz uma pergunta, interrompe, faz uma pergunta, tem mais dinâmica, tem mais, vamos dizer assim, mais interatividade. Nas aulas virtuais, a impressão que eu tenho é que, ou, né, vocês são tímidos de falarem aí no áudio, no vídeo, né, ou, né, estão deixando gravar mesmo somente para depois rever novamente, né? As pessoas têm essa facilidade, né, de rever a aula quantas vezes quiser, então deixa para fazer as perguntas e para minhas indagações depois, o que é ruim, não é bom. Bom é você esclarecer na hora, até porque quando eu inicio a aula, ninguém faz pergunta da aula passada. E se lê, se assiste a aula depois, surgissem dúvidas, né, tinha que anotar para na outra aula fazer perguntas, ou então entrar no chat lá, fazer a pergunta no chat, tá, no fórum de debate. Mas não está acontecendo. Bom, de forma que a gente consegue agilizar muito mais na aula virtual do que na aula presencial. Na aula presencial sempre tem mais interrupções, né, por indagações, por dúvidas, por perguntas, né, que a pessoa não entendeu, tá? Já prestei atenção nisso. Não sei se isso vai mudar com o tempo, né, porque, pelo que eu vejo, a gente não vai parar com a aula virtual nem tão cedo. Né? Se chegar essa segunda onda aí desse coronga, que está prevendo vir, isso aí vai se contrair pelo tempo aí, vai continuar no semestre que vem, 2021, 2022. Então, vocês têm que se soltar mais. Eu não sei se também se é por causa do slide, fica mais explicado. Bom, isso. Geralmente, numa aula presencial, a gente leva 3 horas e meia e não avança tanto no conteúdo quanto avança numa aula virtual. Né? Então, por isso nós estamos terminando até mais cedo. Se fôssemos, talvez, no semestre com aula presencial 100%, nós íamos ter que dar aula sábado aí para completar o conteúdo. Okay? Eu digo a vocês, não se evite aí de fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade aí, tem dúvidas, não pode ficar com dúvida. É lógico que os componentes da sala virtual é bem menos do que numa sala presencial. Nós temos nessa turma de vocês 47 alunos. Aí 3 participam, 5 participam. O máximo que participou aqui foi 9 pessoas. Aí fica difícil, assim, para a gente interagir com a turma toda, mas... né? Eu creio que vocês vão se adaptando a esse sistema aí também. Bom, vamos lá. Eu creio que mesmo que a aula volte presencial, ela vai continuar sendo gravada, sabe, pessoal? Isso aí já caiu no ideário das universidades, no ideário popular, no ideário da DUMEC. Eu creio que mesmo que volte presencial, criou a vacina aí, vamos todo mundo voltar, porque está todo mundo vacinado. Eu acho que mesmo assim vai ter a câmerazinha lá filmando, né? E a aula vai ficar disponível depois para os alunos que conseguirem perder a aula. Quem sabe, né? Mas vamos lá. Então, dentro da classificação dos contratos, tem também a classificação quanto ao momento da execução de um contrato. Tá? Este momento da execução ou da prestação pactuada, alguns doutrinadores falam assim também, é uma característica de alguns contratos, né? De alguns tipos de contrato. Por exemplo, nós temos aí os contratos de execução imediata. Esses contratos de execução imediata são também chamados de instantâneos. Alguns doutrinadores chamam de contrato de execução instantânea. É a mesma coisa de execução imediata. Tá? E são aqueles, pessoal, como está no slide para vocês, em que as partes vão adquirir os seus direitos e suas obrigações simultaneamente. Tá? Ou seja, o contrato ele é executado no momento da sua celebração. Ou seja, um único ato contratual já satisfaz o interesse do credor. Certo? Toda vez que você faz uma compra e venda, por exemplo, à vista, que você pagou e recebeu o bem, é um contrato de execução imediata. Você executou o contrato no momento da celebração dele, celebrou e executou no mesmo ato. Chego para um vendedor, me vende esse celular. Está aqui o celular, está aqui o dinheiro. Passou para cá o celular, foi para lá o dinheiro.
Isso é um contrato de execução instantânea, tá? Contratei e executei. Fiz o contrato de compra e venda e o seu pagamento, sua quitação, sua execução de imediato. Restou perfeito e acabado, tá certo? O contrato se extingue bem ali. No momento que eu contratei, eu também executei, certo? Ah, professor, mas e se por um acaso esse celular tiver um vício, tiver um defeito, né, causar um defeito aí como é que fica? Não, é uma outra situação. Nós vamos ver lá em vícios redibitórios, tá? Que vocês já falaram aí nas equipes de apresentação do vício redibitório, né? Então, não importa se ele teve um vício, eu posso questionar isso posteriormente. Há uma relação de consumo, eu tenho 90 dias para se questionar se for durável, 30 dias se for não durável, tá? Não importa. No momento que eu comprei, já paguei, eu consumei o contrato também. Comprei um cachorro quente, né? Eu tanto comprei, paguei, recebi o cachorro quente, já consumi o cachorro quente. O contrato já foi celebrado, foi executado e consumido o objeto uma vez só. Isso é um contrato de execução imediata, certo, pessoal? Bem fácil da gente perceber, certo? Ah, professor, só coisa móvel tem... Não, pode ser um imóvel também, tá? Eu compro um imóvel à vista, paguei a casa à vista, o cara me deu a chave, acabou. Restou perfeito e acabado aquele contrato de compra e venda de imóvel. Não preciso aí, tá certo? Vamos dizer assim, esperar tanto tempo para isso, para aquilo, não tem prestações a ser cumpridas, né? Então, é um contrato também de execução imediata. Mas, além dos contratos de execução imediata, ou de instantâneo, né? Nós temos também o de execução futura, que alguns doutrinadores chamam contratos de duração. Por que de duração? Porque eles duram no tempo, né? Por que de execução futura? Porque eles são celebrados hoje, mas a execução dele vai ser lá na frente, tá? Por quê? Porque este contrato, esse tipo de contrato, ele vai ter uma cláusula que vai estabelecer um prazo para o cumprimento, ou prazo para execução, para ambas as partes ou para uma das partes, certo? Ou seja, ele não é para execução naquele momento. Eu estou celebrando ele hoje, mas a execução dele vai ser futura. Vocês já ouviram falar em contrato de promessa de compra e venda? Fazer uma promessa de compra e venda. Olha, eu vou me comprometer que eu vou comprar o teu imóvel. Eu vou arrumar a documentação, vou levar uns 3 meses e tal, mas eu quero comprar teu imóvel. Me dá a garantia que você vai me vender ele. Então, vamos fazer um contrato de promessa. Esse contrato de promessa de compra e venda, ele serve tão somente para garantir aquele de execução definitiva, tá certo? Então, a promessa de compra e venda é um contrato de execução futura. Eu estou celebrando ele hoje, mas, na verdade, ele só vai ser cumprido futuramente quando eu arrumar toda a documentação do imóvel, do comprador, do vendedor, estiver aprovado o financiamento, tal, se for por compra de financiamento, etc, etc. Então, ele é um contrato de execução futura, ou um contrato de duração. Ele vai durar no tempo, para se comprar no tempo, para ser cumprido lá na frente. Certo? Se tiverem perguntas, fiquem à vontade. E o contrato de execução sucessiva? Bom, o próprio nome já diz, né? Execução sucessiva. O que é uma coisa sucessiva? É dado uma após a outra. Quem estuda música aqui? Tem algum músico aqui na sala de aula? Alguém que estuda música? Você já estudaram música? Você sabe o que é música? Música tem diversos conceitos, mas um conceito que muito me apetece, né, muito me agrada no conceito da música, é que música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. E dentro desse conceito, diz lá que a música se divide em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. O que é melodia? A combinação de sons simultâneos. E o que é harmonia? A combinação de sons sucessivos, dados um após o outro. Tá certo? O que é ritmo? Combinação de valores. Então, a harmonia é a combinação de sons sucessivos. São aqueles sons que você dá um após o outro. É a mesma coisa aí no contrato. Eu viajei agora, né? Bom, mas vamos lá. Então, se é sucessivo, ele vai ser cumprido pormenorizadamente, pausadamente, né? Paulatinamente. Tá certo? Eu tenho hoje uma prestação, no mês que vem eu tenho outra prestação, no outro mês eu tenho outra prestação. Toda vez que você faz uma compra e venda, por exemplo, né, que tem um financiamento, você compra lá um veículo lá por CDC, por leasing, esse contrato vai ser de execução sucessiva,
Você vai pagar um mês, vai pagar outro mês, vai pagar 60 meses, vai pagar 70 meses, 40 meses, depende da quantidade de parcelas que você fez. Então, você celebrou ele hoje, mas a execução dele vai ser sucessiva. Você vai executá-lo de todos os meses, a cada quinzena, a cada 6 meses, não sei, de acordo com que você fixar as parcelas que você vai pagar. Tá certo? Comprou financiado, comprou para pagar com o tempo. Tá certo? Então, ele é chamado de execução sucessiva. Ah, professor, mas só financiamento? Não, um contrato de locação, por exemplo. Você não faz um contrato de locação por 12 meses, por 24 meses, todo mês você não tem que pagar lá o encargo, a locação? É um contrato de execução simultânea, de execução sucessiva. Você vai todo mês pagar ali o seu aluguel. Certo? Então, bem simples da gente compreender esta classificação de contratos, tá? E é importante nós verificar, pessoal, essa classificação que nós acabamos de ver, porque esse tipo de classificação contratual, ela pode influenciar, pode influir, né, tanto na resolução contratual, se você for extinguir esse contrato, quanto em relação à prescrição, certo? Vocês, no estudo que vocês fizeram aí na apresentação das atividades que vocês fizeram, teve uma equipe que falou, né, na teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, pessoal, ou essa cláusula de revisão de um contrato, ele só vai se aplicar ao contrato de execução sucessiva. Por quê? Porque a teoria da imprevisão é o quê, pessoal? A teoria da imprevisão diz que quando você está cumprindo um contrato, tá, no momento do cumprimento do contrato, existe um desequilíbrio contratual. Uma parte passa a ganhar muito, a outra parte tem um prejuízo substancial. Então, havendo esse desequilíbrio por algo que seja alheio à vontade das partes, seja superveniente à formação do contrato, cabe aí uma revisão desse contrato, né? Pela teoria da imprevisão aí. Certo? Então, a teoria da imprevisão só vai se aplicar nos contratos de execução sucessiva. Tá certo? Nessa espécie de contrato, pode aí levar em relação, até mesmo a resolução contratual. Tá? E a prescrição? Ora, de execução, como é que eu falei para vocês, sucessiva, né? Aquelas que vocês vão cumprir aí em etapas periódicas, vão se renovar mês a mês. Aí eu posso ter a prescrição em relação àquelas parcelas. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem fazer um contrato de financiamento de 60 meses, ou de 100 meses, 240 meses, né? Ora, se esse contrato é de execução sucessiva, se o contrato é em parcelas, cada parcela, ela prescreve na data do vencimento da parcela em si. Tá? Ó, no caso de contrato de locação, elas prescrevem em 3 anos. Certo? Ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês sem um quadro. Certo seria eu estar escrevendo aqui num quadro, né? Mas vocês compreenderem melhor. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Você fez um contrato de 120 parcelas. Você está pagando a 90ª parcela. Tem 90 parcelas pagas. O teu credor só pode te questionar as parcelas de 3 anos para trás. Não pode te questionar as parcelas de mais de 3 anos. Por quê? Porque essas parcelas já prescreveram. Tá? E se essas parcelas já prescreveram, ele não pode mais cobrar. Eu estou em audiência, me liga a partir das 10. Certo? Então ele não pode mais te cobrar se já prescreveu ou se já tem mais de 3 anos de vencida aquela parcela, ainda que tenha outras a vencer. Mas aquelas que já venceram há mais de 3 anos, ele não pode te cobrar. Certo? Então, isso também se aplica somente em contratos de execução sucessiva, execução em parcelas. O credor ele tem que ficar atento para não deixar a parcela prescrever, tá? Senão ele não pode mais te cobrar. Se ficou uma parcela há mais de 3 anos vencida e ele não te cobrou, depois de 3 anos ele não pode mais te cobrar, porque já prescreveu na data que ela venceu. Então, observe que essa classificação de contrato influencia em diversas situações do mundo jurídico. Influencia em diversas situações dentro de um contrato. Você deve conhecer essa classificação exatamente para poder questionar futuramente no exercício da advocacia. Por exemplo, o cliente chegou, né, informando para você que tem um credor cobrando ele de um contrato aí com mais de 3 anos de vencido.
você vai ter que observar essa classificação para saber fazer essa defesa dele também e questionar, eventualmente, aí a prescrição deste contrato. Tudo bem? Dúvidas? Tá tranquilo? Então, vamos lá. A próxima classificação é quanto à negociabilidade. Nós temos contratos negociáveis e contratos de adesão. Tá? Pessoal, o certo, a regra é que todo contrato seja um contrato negociável, não é um negócio jurídico, tanto que o nome já diz, é um negócio jurídico. Então tem que ter a negociação. Negociação é você discutir as cláusulas contratuais. Ó, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Não, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Não tira essa cláusula, põe essa, tá? Então, as cláusulas no contrato, elas, por via de regra, elas devem ser e podem ser negociáveis. Ok? Ou os contratos podem ser meros instrumentos de adesão. E aí eu tenho um contrato de adesão. Quando é que o contrato é negociável? Quando as partes têm a ampla liberdade para discutir as cláusulas, ou seja, para negociar essas cláusulas. Contrato de compra e venda, contrato de troca, de empreitada, de locação. Praticamente todos os contratos são negociáveis. Tá? As partes podem discutir as cláusulas contratuais. Mas, contratos que você não tem possibilidade de discutir as cláusulas. Você vai fazer um financiamento de um veículo, o cara já chega para você com um camalhaço de papel desse tamanho para você assinar. Pede para você ler as cláusulas e assinar. Não tem oportunidade de você discutir aquelas cláusulas. Você faz um contrato com a SEMAR para ela colocar energia na sua casa, chega lá só para você assinar. Não tem opção de você discutir, não, eu quero que o fio da minha casa seja encapado, seja rosa choque, então não tem essa opção. Você vai contratar um modem de uma internet de escada, você vai contratar um modem lá, também o translator lá da internet, você não tem opção de discutir aquele contrato. Já chega só para você assinar o contrato de comodato ali e tal, para você assinar. Então, esses contratos que você não pode discutir as cláusulas, que você não tem essa opção, são chamados de contrato de adesão. Por quê? Por que adesão? Porque o contrato de adesão já tem as suas cláusulas pré-estabelecidas, tá? E essas são impostas por uma das partes. A outra parte só vai restar o direito de aderir ou não. Eu posso não querer aderir, mas também a outra parte não faz o contrato comigo. Se eu chegar num banco para abrir uma conta, eu não posso discutir as cláusulas do contrato de abertura de conta. E se eu quiser discutir, o banco falou, nós não vamos, teu cadastro não foi aprovado, vai para outro banco. Tá? Teu cadastro não foi aprovado. Então, você tem que aderir do jeito que está ali. Certo? Isso é um contrato de adesão. Fere o princípio da autonomia contratual, não fere mais, mitiga, né? Aquele princípio da autonomia, da liberdade contratual. Eu falei isso para vocês quando nós falamos do princípio da liberdade contratual. Né? Dá uma mitigada. É lógico que, se essas cláusulas forem abusivas, essas cláusulas de um contrato de adesão forem abusivas, as cláusulas forem, vamos dizer assim, prejudiciais, esse contrato ele pode ser anulado, ele pode ter essas cláusulas de revista. Inclusive, tem uma previsão dessa, perdão, lá no CDC, no artigo 54 do CDC. Querem ver? Vamos abrir o CDC aí no artigo 54. Vou pegar aqui meu CDC, lá no artigo 54 do CDC. Vocês vão verificar que o artigo 54 do CDC, ele vai dizer o seguinte... eu estou em audiência, me liga a partir das 10, por favor. O artigo 54 vai dizer assim: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Então, está aí o conceito de contrato de adesão, no artigo 54, vou escrever aqui no chat para vocês, o artigo 54 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, certo? Beleza? Então, esse é o conceito de contrato de adesão. O consumidor ele não pode alterar substancialmente, né, a sua... a Ana Lúcia colocou mais completo aí, colocou CDC, que é a Lei 8.078 de setembro, de 11 de setembro de 90, colocou aqui a reprodução do artigo 54. Muito bom, Ana Lúcia. Está sendo aí uma assistente top.
né? Então, esse é o conceito de contrato de adesão. O consumidor ele não pode modificar as cláusulas, só tem que aderir. Lógico, se ele percebe posteriormente que essas cláusulas são abusivas, que essas cláusulas são desproporcionais, né, ele pode eventualmente entrar com uma ação redibitória, ou uma ação quanti minores, ou então uma ação para poder rever essas cláusulas contratuais. Tudo bem? Dúvida? Classificação dos contratos quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, o contrato pode ser intuito persona ou impessoal. Intuito persona também é chamado de personalíssimo, tá certo? Tá? Ou pessoais. Tá? Alguns doutrinadores, pessoal, vão chamar esses contratos de contratos quanto ao conteúdo fiduciário, essa classificação, quanto ao conteúdo fiduciário, quanto à fidúcia. Tá? É a mesma coisa aí também. Tá? Então, podem ser personalíssimos, ou pais, ou impessoais, ou também não personalíssimos. Certo? É um contrato intuito persona ou personalíssimo. O próprio nome já está dizendo, né? São aqueles contratos que diz respeito à pessoa, tá? Leva em consideração a pessoa da parte contratada. Tá? Então, a execução desse contrato tem que ser feita por aquela pessoa somente. O contratante, vamos dizer assim, ele não quer outra pessoa, ele quer aquela pessoa para cumprir o contrato. Por quê? Porque geralmente esses contratos se baseiam na confiança, né, que o contratante tem lá no contratado. Então, neste caso, somente o contratado, a pessoa dele, é quem pode executar aquele contrato. Tá? Imagine vocês, alguém que contrata um cantor famoso para cantar na sua festa de aniversário. Ora, se ele está contratando aquele cantor, digamos lá, contratou o Boga Pagodão, né? O João Pagodão, ele quer que o João Pagodão compareça lá para cantar na sua festa de aniversário. Ele não quer que venha o Joãozinho Pagodinho. Ele quer o João Pagodão. Tá? Isso é um contrato intuito persona, porque é só o João Pagodão que pode executar aquele contrato. Eu contratei ele para cumprir esse contrato, certo? E não outra pessoa. Ele não aceita que outra pessoa cumpra, tá? Só aquela pessoa. Imagina vocês uma procuração. Eu passo uma procuração, outorgo aí uma procuração para o Diego. Para o Diego resolver um problema para mim. Olha, se eu estou outorgando ele como meu procurador, eu quero que ele cumpra o contrato. Quero que ele cumpra aquela determinação da procuração, não que seja a Nicole que vá cumprir. Tá? Por isso que eu outorguei a procuração para ele, em nome dele. Tá? Não pedi que ele subestabelecesse para a Nicole. Apesar de que pode, mas se eu colocar uma cláusula de não subestabelecimento no instrumento procuratório, só aquela pessoa pode cumprir aquela procuração. Ele pode revogar a procuração e não fazer nada, mas ele não pode passar para outra pessoa, porque a procuração com cláusula de não subestabelecimento, ela é intuito persona também. Somente aquele procurador é quem pode executar aí aquele contrato, certo? Então, esses são os intuitos persona. E os impessoais, aqueles que não são pessoais, que não são intuito persona? Ora, nesses impessoais, aí é irrelevante quem vai cumprir o contrato. Eu contrato a empresa do Lucas para fazer a minha casa. O Lucas tem uma empresa de engenharia, tá? Tem lá uma construtora. Então, eu contratei a construtora dele. Quem vai ser o pedreiro que ele vai designar para construir minha casa, eu não estou nem aí. Eu quero que faça a minha casa. Ele pode contratar o João como pedreiro, pode contratar o Paulo, pode contratar o pedreiro Zé. Tanto faz, eu quero a casa feita. Tá? Então, é um contrato que não é intuito pessoal, é um contrato pessoal. Não importa quem vai fazer, importa que o contrato seja cumprido. Certo? Contrato de compra e venda, não importa quem é o vendedor, não importa quem é o contrator, que é o comprador. O que importa é o pagamento do preço, né? E a entrega do bem. Então, quem quer que cumpra o contrato, que cumpra a obrigação, para mim está bom demais. Isso é um contrato impessoal, certo? Sem personalidade. Ou sem pessoalidade. Dúvidas? Não? Então, por último,
da classificação dos contratos, nós temos aí a classificação quanto, né, ao caráter de definição, ou quanto à definição do contrato. Olha, quanto à definição, os contratos podem ser preliminares ou definitivos. Contratos preliminares, nós já falamos sobre ele, né, em algum exemplo que eu dei em várias outras espécies de classificação. Mas o contrato preliminar, como o próprio nome diz, é né, preliminar. Tá? Então, um contrato de compromisso, ou um pré-contrato, um contrato de promessa de contrato. Tá? Então, esse tipo de contrato preliminar, pessoal, eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? É a conclusão do contrato definitivo. Então, o contrato preliminar é aquele que é firmado com o fim de tornar obrigatória a celebração de um contrato futuro, que vai ser o quê? Que vai ser o contrato definitivo. Certo? Como já dei exemplo para vocês, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Tá? Quando você liga para um restaurante, né, quer conquistar a mina, tal, aí liga lá para o restaurante, eu quero reservar uma mesa aí, para eu jantar aí com uma pessoa às 19 horas, 20 horas, tal. Aí você liga para o restaurante e faz uma reserva de uma mesa. Isso é um pré-contrato. Né? Esse contrato de reserva é um pré-contrato. Uma reserva de um lá no teatro, de uma galeria lá no teatro, é um pré-contrato. Você está reservando para depois, quando você chegar no horário, fazer lá o contrato definitivo. Certo? Então, pré-contrato é exatamente isso. Pré-contrato é o contrato preliminar. É exatamente isso. Audiência ali após as 10, por favor. Não estou mentindo ao dizer que estou em audiência. Eu estou numa audiência. A audiência é uma reunião de pessoas que discutem um fim comum. Nós estamos aqui uma reunião de pessoas discutindo algo em comum. Tá? Então, eu estou em audiência sim, não estou mentindo. O advogado não mente. O advogado, às vezes, né? É difícil, o cara não entende, né? Complicado. Eu estou em audiência, me liga a partir das 10. Então, esse é o contrato preliminar, né? Quanto ao caráter de definição. E o contrato definitivo? O contrato definitivo é aquele que é feito já de forma plena, de forma acabada, tá? Ele já gera ali direitos e obrigações para ambas as partes, tá? Já de forma definitiva. Não tem um outro contrato para fazer. É aquele ali e acabou, tá? Você faz uma compra e venda de um veículo, tal, comprou, vendeu, tal, pagou, está lá o contrato feito de forma definitiva. Não tem ali um outro contrato para fazer mais na frente para dar uma validade àquele. Não. Ele já é feito definitivamente. É o contrato que nós queremos, então ele é feito definitivo. Bem simples também. É isso? Pessoal, dúvidas sobre a classificação dos contratos? Aqui nós terminamos a classificação dos contratos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Está tranquilo? Então, vamos partir para o nosso último assunto, já para encerrar a nossa disciplina desse semestre. Vamos lá. E o próximo assunto, eu coloquei no slide para vocês, é a extinção do contrato. Ora, eu falei para vocês que o contrato ele se inicia pela vontade das partes, não é isso? Tem que ter a vontade. Aí tem as tratativas, a negociação, né? Tem a fase de pontuação, tem a fase ali de formalização do contrato. Mas como é que se extingue um contrato? Vamos ver como é que se extingue, como é que termina um contrato? Primeiro, pessoal, que nós chamamos a extinção de um contrato, antes do seu encerramento normal, ou até mesmo depois do seu cumprimento normal, de distrato. Tá? Se nós contratamos, nós podemos distratar também. E o distrato, ele é feito da mesma forma que é o contrato. Se o contrato for escrito, o distrato tem que ser escrito. Se o contrato for verbal, o distrato pode ser verbal, tá certo? Mas ele é geralmente feito da mesma forma que foi feito o contrato que você quer distratar. Então, distratar é você encerrar aquele contrato, tá certo? De uma forma que não tenha mais validade. Pode estar até em vigência, mas você fazendo um distrato, ele encerra ali as suas obrigações, encerra ali os deveres também e os direitos que havia para ambas as partes naquele contrato, tá certo? O nosso Código Civil, lá no artigo 472, ele fala do distrato, e vai dizer lá que o distrato se faz pela mesma forma exigida para o contrato, certo? Mas é só isso que o nosso Código Civil fala aí também dos distratos, tá certo? Agora,
O distrato, eu posso fazer ele de diversas maneiras. Eu posso distratar de diversas maneiras, certo? Tem diversas formas para eu distratar. E o doutrinador que eu melhor achei bacana para trazer para vocês, a forma como ele discorre sobre o distrato, é exatamente o Flávio Tartucci, que é bem comum, talvez vocês tenham o livro dele, né? É bem comum no meio acadêmico, o Flávio Tartucci, a linguagem dele é bem acadêmica. E o Flávio Tartucci, pessoal, ele diz que o contrato ele pode ser extinto por força normal. Deixa eu pegar aqui o slide para vocês. Tá vendo? Já coloquei, né? Olha, isso que ele pode se distratar por força normal, por fatos anteriores à sua formação, ou por fatos posteriores à sua formação, ou por morte. Eu achei essa classificação aqui da extinção do contrato muito bacana, muito fácil da gente compreender, tá certo? Então, como é que um contrato se extingue? Pela força normal, tá? Vamos ver lá. Coloquei embaixo no slide para vocês. Tá? Pessoal, vai extinguir o contrato pela força normal quando houver o regular cumprimento dele. O contrato foi feito para ser cumprido. Pacta sunt servanda, estão lembrados? Pois é, a parte cumpriu aquele contrato do jeito que estava previsto. Cumpriu, acabou o contrato, extinguiu o contrato. Se ele teve o seu cumprimento regular, acabou, tá certo? Ora, se o contrato estava atendendo o plano de validade, o plano de existência, e ele foi cumprido em sua totalidade, ele se extingue, tá certo? Por força normal. Aí eu fiz um contrato para valer por um ano. Terminou o ano, não foi renovado? Acabou o contrato, não posso mais exigir, porque ele se torna inexigível aí também, tá? Então, quando há o adimplemento contratual, eu tenho aí a extinção do contrato também, tá? O contrato passou por todas as suas fases, né? Ele atendeu aos fins que ele precisava, os fins sociais e jurídicos, foi contemplado tudo aquilo que foi pactuado, os contratantes estão perfeitos e satisfeitos, tá certo? Eu tenho aí um contrato, a extinção do contrato por força normal. É lógico que a doutrina sempre complica um pouquinho, e aí diz que ela pode, esse cumprimento normal de contrato pode ser com a extinção de uma obrigação simples ou a extinção de uma obrigação complexa, tá certo? Quando é que eu tenho o cumprimento contratual e a extinção dele de obrigação simples? Eu vou ter a obrigação simples quando a extinção vai se dar de efeito, imediata, tá? Ou seja, quando se dá o pagamento de uma mercadoria e o contrato já resta ali acabado, contrato de execução simultânea, tá? De imediato, execução imediata. Então, eu tenho uma obrigação simples, eu comprei aqui este grampeador, paguei, recebi e acabou. Extinguiu o contrato, era uma obrigação simples. Ou eu posso ter a extinção de uma obrigação complexa. E aí, neste caso, é aquele caso que eu falei para vocês, do contrato de prestação sucessiva, né? Eu tenho uma obrigação multifacetada. Aí eu tenho um conjunto de obrigações, eu tenho aí várias obrigações a serem cumpridas, tá certo? Então, aí eu tenho também, deixa eu só permitir aqui, tem o Cleiton, João. Eu coloquei um programa para permitir automática a entrada do aluno na sala, mas ele não está funcionando. Eu estou tendo que estar permitindo. Tá certo? Então, neste caso de obrigação complexa, aqueles casos que você vai cumprir um conjunto de direitos e obrigações, ou mesmo de situação jurídica. Então, aí se diz que a obrigação é complexa. Mas não importa se é a extinção da obrigação simples ou a extinção da obrigação completa, o adimplemento contratual faz com que o contrato seja extinto também. Ou eu posso extinguir ainda por prazo, como falei para vocês, né? Acabou o prazo do contrato, o contrato vai ser extinto. Ah, professor, mas ele pode ser renovado. Pode, mas não é obrigatório ser renovado. Eu fiz um contrato de locação por 12 meses. Terminou o prazo de 12 meses, o contrato acabou. Eu tenho que sair da casa. Tá certo? Tem que encerrar, entregar o contrato de locação. Não tenho aí por que tal ficar obrigatoriamente renovando o contrato. Só renova se as partes assim o quiserem. Tá? Se não quiserem, não tem renovação contratual. O contrato se extingue pelo prazo também. Tá? Então, são formas de extinção do contrato por força normal, pelo seu adimplemento. Tudo bem? Também eu posso fazer a extinção de um contrato por fatos anteriores à sua própria formação. Lembra que nós estudamos isso quando falamos dos requisitos essenciais para a formação de um contrato? Ou seja, nós estudamos lá os planos de validade, de existência e de eficácia dos contratos? Pois é. Então, violado aqueles requisitos essenciais,
eu posso ter aí a extinção do contrato ainda antes da sua formação. Tá? E aí eu coloquei para vocês no slide aí de uma forma didática, quando houver um vício de nulidade absoluta ou relativa. Lógico, pessoal, se o contrato ele tem um vício de validade contratual, ele não é válido, é um contrato inexistente. Eu disse a vocês, se o contrato inexistente é considerado nada jurídico. É como se ele não tivesse sequer existido. Então, por óbvio que ele gera a extinção desse contrato. Ele pode até estar em vigência, mas se for constatado um vício de invalidade absoluta, ele vai ser extinto ali e os seus efeitos retroagem, tá certo? Porque ele é como se não tivesse existido. Então, se o contrato tem um vício de nulidade absoluta ou relativa, ele é anulável ou é nulo, né, eu tenho a extinção dele ainda por fatos anteriores à sua formação. Lá no início da formação, houve um vício tal que gera a invalidade total desse contrato. É aquele exemplo que eu falei para vocês. Eu vou colocar uma arma na cabeça do Joel. Joel, assina aqui que você está vendendo a tua casa para mim. Esse contrato contém aí um vício de nulidade absoluta. Tá? Eu tenho uma coação irresistível aí, e é um vício de nulidade absoluta que gera também aí a nulidade desse contrato, extingue ele. Tá? Mas também extingue o contrato a cláusula de arrependimento. O que é isso? O que é cláusula de arrependimento? Aquilo que você coloca no contrato, tá? Dizendo que você pode se arrepender de ter feito aquele contrato. Chamar de cláusula de arrependimento. A parte por exemplo, de imóvel, pode se arrepender. É lógico que ela pode colocar uma cláusula de reprovenda, se for o caso. Ou ela pode colocar simplesmente uma cláusula de arrependimento, dizendo que ela se dá o direito de se arrepender daquele contrato no lapso temporal. Havendo exercício daquela cláusula de arrependimento, o contrato vai ser extinto também. Certo? Então, a cláusula de arrependimento também gera extinção de um contrato, né, antes mesmo da sua formalização. Ou por cláusula resolutiva expressa. Aí, se eu tenho uma cláusula no contrato, uma cláusula de resolução, né, geralmente vai ser um contrato que tem uma condição, nós já estudamos a condição, o termo, o encargo, né, já estudamos. E vocês viram que existe a condição suspensiva e a condição resolutiva. Ora, se o contrato tem uma cláusula de condição resolutiva, na hora que acontecer aquela condição, ele resta perfeito e acabado. Resta extinto também esse contrato por adimplemento daquela condição resolutiva, ou por ocorrência, né, daquele evento futuro e incerto. Então, ele pode ser extinto, né, antes da sua formação, nessas três hipóteses aí. Mas não só antes da sua formação. Vocês observaram aí no slide que pode ser por fatos posteriores à formação do contrato também. Tá? O contrato ele já está em plena vigência, foi formado, né, está em plena vigência, e aí se vai fazer a sua extinção. De que forma que eu faço a extinção do contrato depois de ele estar em vigência? Ó, pessoal, a forma mais fácil é de fazendo a sua rescisão, tá certo? A rescisão contratual. Tinha uma discussão muito grande que a rescisão contratual é igual à resolução contratual. Tá? Tem ainda, alguns doutrinadores dizem isso, que rescisão é uma coisa, resolução é outra e resilição é outra coisa. Eu sou da corrente, eu me filio à corrente, que diz que rescisão contratual é espécie do qual o gênero é melhor, rescisão contratual é o gênero do qual a resolução e a resilição são espécies. Eu acho que rescisão contratual é como se fosse as formas de você extinguir um contrato. De que forma pode se dar rescisão? Pela resolução ou pela resilição. Eu compreendo dessa forma, me filio à corrente que entende dessa maneira também, e por sinal, peço a vocês que se filiem também, porque é a corrente majoritária. E é o sentido que o nosso Código Civil de 2002 veio trazendo. Como o Código de 1906 trazia alguma confusão a respeito disso, uma hora ele falava rescisão, e outra hora ele falava resolução, e outra hora falava resilição, trazia essa certa confusão na doutrina. Eu creio que agora há de se pacificar esse entendimento. Então, nós extinguimos um contrato depois da sua formação pela rescisão contratual. E essa rescisão contratual pode se dar de duas formas, pela resolução ou pela resilição.
Para vocês terem uma ideia básica do que é resolução e resilição, vocês vão entender da seguinte maneira. Resolução contratual sempre vai ocorrer quando houver inadimplemento contratual. Quando alguma das partes violarem as cláusulas contratuais, eu tenho resolução contratual. Eu vou resolver o contrato. Tá certo? Agora, a resilição contratual vai acontecer quando as partes estiverem de comum acordo. Ela pode ser unilateral ou bilateral. Eu posso chegar para a Ana Lúcia, que eu tenho um contrato com ela, e dizer, Ana Lúcia, é o seguinte, nosso contrato vai até 2021, não é isso? Mas eu quero encerrar esse contrato logo. Vamos fazer um acordo para nós encerrar esse contrato? Aí vamos. O que nós vamos fazer? Uma resilição contratual. Não houve inadimplemento. Não houve violação de cláusula contratual. Eu simplesmente não quero mais continuar com o contrato. Tá certo? Aí eu comunico a Ana Lúcia, tá certo? E digo a ela que eu quero extinguir aquele contrato. E nós vamos fazer a resilição contratual. A outra hipótese é de eu ter um contrato, por exemplo, um contrato de locação com a Ana Lúcia. Estou alugando uma casa dela, um apartamento dela para eu morar. Tá certo? E eu não pago o aluguel. Quando eu não pago o aluguel por 4, 5 meses, eu não estou descumprindo o contrato. Lá no contrato não tem que eu tenho que pagar todo mês? Tem. Então, quando eu tenho um descumprimento contratual, um inadimplemento contratual, aí a Ana Lúcia pode unilateralmente resolver esse contrato. Então, a resolução ela se dá quando há inadimplemento, há prejuízo para uma das partes do contrato por culpa da outra, certo? Há um não cumprimento das cláusulas contratuais. Então, a Ana Lúcia pode unilateralmente chegar para mim, ó, Marcelo, o contrato está resolvido e eu vou te entrar com ação de cobrança desses 4 meses de aluguel que você me deve e pode sair da casa, você tem aí 1 semana para sair da casa, certo? Isso é resolução contratual. Mas se eu estou com um contrato de locação com a Ana Lúcia, estou pagando direitinho, a Ana Lúcia chega para mim, Marcelo, é o seguinte, rapaz, eu estava morando em outra casa ali, mas agora não vou demorar mais, eu quero ocupar o apartamento aí e tal de novo. Vamos resolver esse contrato, vamos extinguir esse contrato? Vamos. Aí nós fazemos de comum acordo a resilição. Então, a diferença entre a resolução contratual e a resilição é basicamente essa. Na resolução, eu tenho inadimplemento contratual. Na resilição, eu tenho acordo entre as partes. Certo? Eu tenho acordo entre as partes. Como falei para vocês, a doutrina ela pode sempre piorar. Né? Então, nós temos a resolução de forma expressa ou tácita. Quando eu tenho resolução de forma expressa ou tácita, a resolução expressa é aquela que eu xingo e digo, né? Olha, eu não quero mais, acabou, você descumpriu o contrato. E a tácita, tá certo? Quando eu pratico atos, né? De resolução, mas aí depende de uma interpelação judicial, tá certo? A resolução expressa, pessoal, é quando ela vem de uma cláusula do contrato, tá? Eu tenho lá uma cláusula do contrato já dizendo que se a parte descumprir aquele contrato, ela vai operar de imediato. Agora, se eu não tenho uma cláusula resolutiva no contrato, com descumprimento contratual, aí eu dependo de uma interpelação judicial. Eu dependo de entrar com uma ação para que o juiz faça essa interpelação judicial. Isso está onde? Está lá no 474. Abram aí o 474 do Código Civil de vocês, que diz assim, ó, a cláusula resolutiva expressa, né, a cláusula resolutiva expressa, aquela que já está no contrato. Ela opera de pleno direito, eu não preciso nem comunicar a outra parte. Não preciso nem dizer nada para ela, eu já resolvo o contrato de imediato. Agora, a cláusula tácita, ela depende de interpelação judicial. Aí eu vou ter que ir no cartório, pedir para o oficial de justiça fazer uma interpelação, ou então entrar com um processo judicial, e aí a interpelação judicial vai ser a citação que a parte vai receber para fazer o pagamento, a quitação, o cumprimento daquele contrato. Tá certo? O 475 diz assim, ó, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Então, por isso que eu falei para vocês que a resolução se dá quando houver inadimplemento por uma das partes. Está no 475. Se não preferir exigir o cumprimento, porque a parte, pessoal, ao invés de pedir a resolução do contrato, ela pode entrar com uma ação exigindo o cumprimento daquele contrato. Tá? E, lógico, vai caber em qualquer caso aí, indenização de perdas e danos. Se você que costuma descumprir o contrato, cuidado. O cobrador poderá cobrar aí também perdas e danos pelo prejuízo que ser dado àquele contrato. Okay? Lógico, essa resolução contratual, esse inadimplemento contratual, pessoal, não é só falta de pagamento. Tá? Pode se dar por diversas maneiras. Inexecução voluntária, uma violação de alguma cláusula do contrato,
um descumprimento voluntário de cláusula de contrato, ou seja, vai ter diversas formas aí. Já a resilição, como falei para vocês, não está distrita aí o inadimplemento, mas sim a vontade da própria parte. Tá? São as partes que querem extinguir aquele contrato antes do término do prazo dele. Porque se chegar ao término do prazo, já vai ter extinção pelo término do prazo, né? Pelo prazo, conforme nós já estudamos. Então, geralmente, vai ter resilição ainda durante a vigência do contrato, antes do término do seu prazo, se é um contrato com prazo. Certo? Como eu falei para vocês, pode ser bilateral ou unilateral. Pode ser uma parte que queira, aí ela vai manifestar a sua vontade por outra parte, ou pode ser ambas as partes que queiram. Certo? Ambas as partes que queiram. Tá? E aí, neste caso, a gente diz que a resilição ela é bilateral. Ok? Artigo 473, para a gente fundamentar a resilição, abro aí o 473, vocês vão ver que diz assim, 473, parágrafo único. A resilição unilateral, nos casos em que ela é expressa ou implicitamente a permite, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Vocês já ouviram falar em denunciar contrato? A fulano de tal denunciou o contrato. O que é denunciar o contrato? Simplesmente é você informar a outra parte que quer resilir aquele contrato, que você quer rescindir aquele contrato. Olha, eu estou aqui com um contrato de prazo, mas eu não quero mais continuar nesse contrato. Vamos aqui num acordo de contrato, vamos chegar a um consenso, vamos fazer a resilição desse contrato. Então, é isso. Você tem que informar a outra parte que ela não está esperando. Normalmente, se dá um prazo de 30 dias para que a parte se prepare e tal, para poder fazer esta resilição. O parágrafo único vem dizendo que, se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver investimento considerável para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza do mútuo dos investimentos. Isso aqui é uma garantia para aquele contratante que fez algum investimento no objeto daquele contrato. Imagine vocês, o Joel, ele quer colocar um empreendimento, né? Ele quer montar um empreendimento. E o Lucas tem um galpão muito grande que dá certinho para o investimento do Joel, só que o galpão está arrebentado, né? Então, o que o Joel faz? Faz um contrato de 5 anos com o Lucas. E aí, ele investe naquele galpão lá, ele conserta o galpão todinho, manda instalar um gerador para energia trifásica e tal, investe lá R$1 milhão para poder ter lá o seu empreendimento. E aí, depois que ele investe tudo aquilo lá, aí o Lucas chega para ele, não, Joel, rapaz, eu não quero mais, tal. Ele vê lá o galpão tudo arrumadinho, né, bonitinho. Ele falou, eu alugava por 100 mil, agora eu vou alugar por 1 milhão, porque está tudo arrumado. Então ele chega, não, Joel, eu queria resumir esse contrato e tal, o Joel pode se recusar, tá certo? Não, negativo, investir aqui agora, tem que passar ao menos 5 anos aqui para compensar aquilo que eu gastei, a não ser que o Lucas indenize perdas e danos para ele, certo? É isso que diz aí o parágrafo único do contrato, do artigo 473. Dúvidas, perguntas? E por último, né, temos aí também a extinção de um contrato pela morte. Pessoal, como coloquei no slide para vocês, a morte, em regra, ela não extingue o contrato. Por quê? Porque os herdeiros podem dar continuidade, se quiserem, até o limite da herança daquele falecido, né, do decujus. Tá? Agora, se o contrato for intuito persona, não, né, se for intuito persona, acabou que morreu, quem ia cumprir o contrato morreu, não tem mais que se falar em postergação do contrato. O contrato vai ser extinto de pleno direito. Por exemplo, eu contratei o Zeca Pagodão para cantar na minha festa, mas no dia da festa o Zeca Pagodão morreu. Eu posso exigir o cumprimento do contrato dos herdeiros? Lógico que não, porque é o Zeca Pagodão que era o cantor, né? Então ele é quem tem que cumprir o contrato é em tudo persona. Tá? Então, neste caso, a morte ela vai extinguir o contrato, sim, porque não tem como fazer o cumprimento. E se extingue o contrato, ele é ex nunc. O que é uma coisa ex nunc? Aquela coisa que retroage, ou melhor, que ela não retroage, que ela vai dali para frente. Ex tunc retroage, ex nunc não retroage, certo? E aí, está vindo a morte, os herdeiros são obrigados a responder até o limite da herança no cumprimento daquele contrato. Dúvidas, por exemplo, o João fez um contrato de locação de um prédio, né, para Pedro, por 2 anos. Com 1 ano, João morreu. O contrato está extinto? Não, o contrato vai continuar mais 1 ano. Só que na hora que chegar aos 2 anos, aí sim, esse contrato vai se extinguir. Certo?
Dúvidas, perguntas? Pessoal, se não tem perguntas, se não tem dúvidas, aqui nós encerramos a nossa disciplina de Direito Civil 2. Diga. Pode falar, Nicole. Mas se ele morreu, ele não morreu, não vai se consumar o contrato? Eu não entendi. Está assim com eco a tua voz. Diga de novo. Eu não entendi, Nicole. Diga de novo. O cara que alugou o hotel lá por 2 anos, quando fez 1 ano, ele faleceu, ele morreu. Ele não vai acabar o contrato. O cara fez um contrato por 3 anos e faleceu. Cara, eu não estou conseguindo entender o que você está falando de jeito nenhum. Está com eco. Um contrato completo. E aí... Irmã, escreve bem aí no chat. Escreve bem aí no chat aí que eu te respondo. Eu estou conseguindo entender o que você está falando de jeito nenhum. Consegue escrever aí? Sim, fez um contrato com o Cleiton. No meio do contrato, o Cleiton morre. Eita, rapaz, matou o Cleiton. Certo, aí o Cleiton morre. O contrato acaba. É como eu te falei, depende do contrato, do tipo de contrato. Se é um contrato intuito persona, e só o Cleiton pode cumprir, o contrato vai ser extinto. Acabou o contrato. Agora, se é um contrato que não é intuito persona, ele vai continuar até o fim daquele contrato previsto, porque todo contrato tem um prazo, não existe contrato por tempo indeterminado. Existe por prazo vitalício, contrato de usufruto. Mas ele tem um tempo também, que é a morte da pessoa. Então, todo contrato tem um prazo de início e de término. Tem um período, um lapso temporal de início e de término. Então, se ele morre, o contrato continua até que acabe o prazo. Certo? Agora, se é um contrato intuito persona, só ele podia cumprir. Então, não é isso? Tenho um contrato, quer dizer, meu titular tem um contrato com flores, né? Todo mês ele efetua pagamentos, e aí as obrigações da aula. E se não tem luz, se não tem internet. Não, deixa eu ver. Se alguém morre, não é culpa minha. Ainda o contrato ainda tem que valer, né? Porque eu fiz com sorte que enchi, né? Agora, se fosse só com Cleiton e Cleiton morresse, aí acabou o contrato. Exatamente, é exatamente isso. Contrato intuito persona, aí somente aquela pessoa pode cumprir, acabou. Morreu, acabou, né? A morte extingue. Mas a regra é que a morte de uma das partes não extingue o contrato. Ele permanece ter vigência normalmente. Essa é a regra. Bom? O que mais? Alguém mais? Não tendo mais perguntas, pessoal, aqui nós terminamos, extinguimos, concluímos a nossa disciplina de Direito Civil 2. Nós vimos todos os assuntos da ementa, tá certo? E hoje nós terminamos, concluímos a disciplina. Não tem mais um assunto dessa disciplina. Teoria geral dos contratos, terminou. Fica agora somente contrato em espécie, que vocês vão ver no semestre que vem, em Direito Civil 3, tá? Que é contrato em espécie. Eu espero que nós passamos para vocês nesse semestre tenha servido para vocês aprimorarem o conhecimento de vocês, tá certo? Tenha servido para vocês se incentivar mais no estudo do direito, tenha, vamos dizer assim, servido para a formação de vocês também. Peço desculpas se eu não consegui
passar alguma coisa melhor do que devia, mas eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a disciplina. Peço que vocês revisem, assistem as aulas novamente durante as férias, porque no semestre que vem vocês vão precisar muito ainda dessas aulas, essas classificações, a teoria geral de contrato, também aquela parte introdutória, né, que nós vimos ali do direito às obrigações. Tá bom? No mais, beijo no coração para vocês, um abraço. Nós só vamos fazer agora a atividade avaliativa, tá certo? Eu vou colocar no sistema, atividade avaliativa, vocês vão fazer, vão me enviar, e aí nós vamos dar nota da segunda unidade. Se ficar alguém de reposição, a gente faz a substitutiva, tá? Faz a final também, e nós já encerramos também o semestre após a final. Espero que ninguém tenha ficado de final, espero que todo mundo tenha conseguido se desenvolver nas atividades, tá? E a gente vai, daí para frente, só esperar o próximo semestre. O assunto da prova é todo o assunto da segunda unidade, depois da primeira prova, da primeira atividade avaliativa que nós vimos até hoje. Certo? Não é muita coisa, não. É fácil para vocês compreenderem. Professor? Diga. O primeiro TDE, aquele dos vídeos, valeu quantos pontos? O primeiro? Isso. Vou pegar aqui. Da semana passada. Então não foi o primeiro. Eu passei uma TDE. O primeiro TDE foi procurar uma jurisprudência da obrigação alternativa, cumulativa e facultativa. Esse foi o primeiro TDE. O debate valia 2 pontos. Muita gente só fez a parte escrita, não participou do debate. Aí levou só 2 pontos, não levou os 4 pontos. Certo? O segundo TDE, aí veio a atividade avaliativa, e tem um segundo TDE, que é aquele do slide, que era a apresentação, fazer os trabalhos e a apresentação. Muita gente também só fez o trabalho e não fez a apresentação. E a professor, só para tirar uma dúvida, valia 4 pontos, 2 a parte escrita e 2 da apresentação. Para quem só apresentou e não enviou a parte escrita, ficou com 2. E para quem enviou a parte escrita e não fez o debate, vai ficar com 2. Exatamente. 2 de debate, 2 da parte escrita. Então, só fez a parte escrita, fica só com 2. Fez só o debate, fica só com 2. Simples assim. Eu me perguntando, mas aí eu vou continuar afirmando o que eu estava falando. Obrigada. Não entendi. Mas é isso. A parte escrita valia 2, o debate valia 2. Quem fez só um ou outro, pegou só 2 pontos. Quem não fez nenhum nem outro, 0 ponto. Aí fica só com a parte da avaliação. Eu vou lançar no sistema, vou corrigir essa parte escrita de vocês, né? E o debate nós já fizemos, a apresentação nós já tivemos, né? Então, eu vou corrigir essa parte escrita e vou lançar no sistema nota com a soma, né, da atividade avaliativa. Eu vou passar aí, vou passar a atividade avaliativa, vocês fazem, eu já somo tudo e já lanço a nota no sistema antes do dia 5 de dezembro, que é para vocês terem tempo para estudar aí para reposição, para substituir, se for o caso. Okay? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, por esse semestre vocês terem dado atenção às nossas aulas. Como disse, espero que possa contribuir bastante para a formação de vocês e para a vossa vida pessoal também. Tá? Se esforcem, tá? No próximo semestre, espero que todos estejam aí novamente firme e forte. Se esforcem para que possamos ter um desempenho bom. Tá certo? Vamos ter alguns mini cursos aí nas férias, em janeiro. Nós vamos ter um mini curso, eu vou dar 2 mini cursos, fazer de prática civil, junto com o professor Arthur, e vou fazer também um mini curso de prática de recurso extraordinário e recurso especial, tá? E aí seria bom se vocês participassem, apesar de não terem visto o processo civil ainda, mas vai ter outros mini cursos também aí, que vai ter que fazer, vocês vão ter a possibilidade de fazer também. Espero que vocês participem também, é muito bom. Tá? Durante as férias não fica aí alienado, né? Não fica aí só pensando em coronavírus. Fica aí botando a mente para funcionar também. Tá? Dúvidas? Professor, eu posso fazer a prova no noturno? A prova no noturno já foi feita. Certo?
fala segunda prova, não, vai ter a substitutiva, né, do matutino também. Certo? Mas aí pode fazer, faz a prova do noturno, e aí eu considero a substitutiva. A prova está sendo com pesquisa, né, não está sendo presencial, não importa, não tem problema nenhum. Pessoal, tchau para vocês, até mais. Valeu, professor, um abraço. Vai.